Queridos alunos e alunas, a nossa aula hoje de língua portuguesa é sobre relato pessoal, que é um gênero textual muito utilizado. Deus abençoe a mente de vocês para que o conhecimento só vá expandindo. Como o próprio nome diz, o relato pessoal tem a finalidade de contar, registrar no tempo experiências de vida de uma determinada pessoa, abarcando os acontecimentos importantes de sua história, episódios marcantes que ajudaram a formá-la como sujeito. Esse gênero de texto pode ser encontrado de forma escrita, oral ou audiovisual, em diversos suportes e meios de circulação, como jornais, revistas, livros, sites, redes sociais, TV, rádio, plataformas de vídeos, etc., constituindo um documento histórico de notável importância. O que relatar? Um acontecimento marcante da sua vida. Pode ser algo engraçado, comovente, assustador, que envolva família, amigos, amores, viagens, lembranças da infância, momentos de alegria, dificuldade, superação, etc. Dentro ou fora da escola, você já passou por alguma dificuldade para atingir um objetivo na sua vida? Como foi? Já sofreu algum tipo de preconceito com relação a seu corpo, raça, gênero, origem, classe social, orientação sexual ou qualquer outra diferença? Pense a respeito disso. Você conseguiu enfrentar esses obstáculos? Como? Recebeu apoio de alguém? Como contar o relato? Comece apresentando o seu nome e o título ou tema do relato. Fale em primeira pessoa, ou seja, você mesmo vai contar a sua história. Mantenha-se dentro do mesmo tema, desenvolvendo-o. Utilize os tempos verbais adequados a cada momento, presente ou pretérito, sendo o pretérito o tempo mais usual no relato, porque você vai contar algo que já aconteceu. Faça um texto de no mínimo 30 linhas, divididos em 4 parágrafos. Lembre-se de dar um título ao relato. Semelhante aos textos narrativos, os relatos podem apresentar, além do narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. O nível de formalidade do texto pode variar conforme o grau de intimidade entre autor e o público leitor e o meio em que o relato for publicado. Porém, sendo um gênero do campo da intimidade, é comum a linguagem ser mais informal. Um recurso comum na composição de relatos é uma avaliação, uma apreciação que o autor faz sobre os acontecimentos, ou seja, contar alguma lição que ele aprendeu com aquela experiência. Em geral, esse recurso aparece no final do texto como uma conclusão. Nós temos um livro muito interessante, que é um relato, um diário, que é o Diário de Anne Frank. Vale a pena você ler. Exemplo de relato pessoal. Negra e da periferia, superei preconceitos para estudar engenharia na USP. A USP é a Universidade de São Paulo, uma das mais famosas do país, Federal de São Paulo. Sempre gostei de exatas e decidi fazer engenharia na 5ª série do ensino fundamental. É comum ver menos mulheres que homens com afinidade para a matemática, e as pessoas acabam achando que é algo natural. Não é. É uma construção social. Desde pequenos, os meninos têm a criatividade e o raciocínio lógico estimulados. Brincam com carros, com blocos de construção. Já os brinquedos femininos são ligados ao instinto materno e familiar. Brincamos de boneca, de cozinhar. No primeiro vestibular, recém-formada, acertei 45 questões.
Para passar em engenharia, tem que acertar 60. Na época, eu queria mesmo era passar no ITA. Só que minha prova nem chegou a ser corrigida, porque não atingi a pontuação mínima. No começo, eu ainda pensava, vou fazer um ano de cursinho, vou estudar muito e vai dar tudo certo. Fiz a prova do cursinho e consegui bolsa de quase 100%. Quando começaram as aulas, foi um choque muito grande. O primeiro foi o social. As pessoas viviam uma realidade muito diferente da minha. A maioria da turma dos cursos de exatas era homem. De 200 alunos, só eu e um outro éramos negros. Naquele período, não conseguia me relacionar. Uma vez uma menina olhou para mim e perguntou: "Você não tem medo que um bicho entre no seu cabelo?" Outra vez ouvi um menino dizer: "Toda vez que vejo esses pretos com dreadlocks, tenho vontade de atropelar." Se eu reclamasse, diziam que era mimimi, que eu estava fazendo drama. Eu me sentia sozinha e completamente isolada. Por causa do meu primeiro ano de cursinho, comecei a fazer terapia. O segundo choque foi em relação ao ensino. Fui perceber o quanto a escola pública era insuficiente para a FUVEST. Só depois de entrar no cursinho. Eu estava muito atrás dos outros alunos. Algumas matérias eu nunca tinha visto nem ouvido falar na minha vida. Pensei muito em desistir. A certa altura do primeiro ano de cursinho, percebi que o ITA não era uma opção para mim. Mesmo para quem vem de escola particular, a prova não é fácil. Para gente que veio de escola pública, então, é um negócio de outro mundo. Hoje vejo que a USP sempre foi a melhor alternativa. Se já foi difícil lidar com as pessoas do cursinho, imagina como seria estudar numa faculdade estilista do Exército? Mesmo com um ano de cursinho, não consegui entrar na engenharia. Me matriculei de novo, mas pagava o dobro, porque não tinha mais o desconto. Ainda assim, era uma fração muito pequena da mensalidade real de lá, que sem bolsa é de mais de R$ 2.000. Eu pagava R$ 400. Foi só na terceira tentativa que passei, e muito bem. Precisava acertar 60, consegui 75. Com o bônus da escola pública, minha nota passou de 80. Mas eu teria entrado mesmo sem ele. Então aí nós tivemos um exemplo, né, de essa moça contando como foi essa história dela para entrar na faculdade. Aqui sistematizando as nossas ideias sobre o relato pessoal, o contexto de produção, o gênero textual produzido por quem quiser contar em primeira pessoa acontecimentos importantes de sua vida. Pode circular em diversos suportes e meios, como jornais, revistas, livros, sites, redes sociais, TV, rádio, plataforma de vídeos. Composição: locutor narrador em primeira pessoa, ou seja, ele conta as próprias memórias. Personagens, enredo, tempo e espaço. Sequência e progressão dos acontecimentos. Avaliação ou apreciação dos acontecimentos relatados. Estilo e linguagem. Os verbos podem estar no presente ou no pretérito, a depender das intenções do locutor, com o predomínio do tempo pretérito ou do presente histórico. As falas de personagens do relato podem surgir em discurso direto e indireto. O nível de formalidade do texto pode variar conforme o grau de intimidade entre autor e o público leitor, e o meio de circulação do texto. Então vejam aí como você é capaz de produzir um relato pessoal. É só lê-los, observar as características e mãos à obra. Obrigada por terem assistido a esse vídeo. Um forte abraço e Deus abençoe vocês.